Você pode ser o homem mais sábio do mundo e ainda assim fazer as escolhas mais tolas da sua vida. Pode construir templos para Deus e, no final, levantar altares para ídolos. Essa não é só a história de Salomão, é a história de todos que já se afastaram de Deus, mesmo estando cercados de bênçãos. E talvez seja a sua história também. Hoje, a gente vai caminhar por um dos reinados mais fascinantes de toda a Bíblia. Salomão. O rei que teve sabedoria, fama, riqueza, paz, tudo, e mesmo assim se perdeu. A história dele começa cheia de promessas, mas termina com uma sensação amarga, como um banquete farto, mas que no final não sacia. Sabe por quê? Porque Salomão nos ensina que sabedoria sem devoção é só vaidade, é como um copo de cristal, cheio de vento. E o mais impressionante não é o que ele conquistou, é o que ele deixou escapar. E só percebeu quando já era tarde demais. Você já viveu isso? Achar que está fazendo tudo certo? Até perceber que se afastou do essencial? Pois, é sobre isso que vamos falar hoje. E pode ter certeza, essa história vai mexer com você. Salomão era filho de um rei lendário, Davi. O pastor que virou guerreiro. O pecador que virou homem segundo o coração de Deus. Mas Salomão não nasceu dos grandes feitos de Davi. Ele nasceu da dor. Sua mãe era Batseba. Sim, aquela do adultério e da tragédia com Urias. História do nascimento de Salomão é marcada por cicatrizes. E ainda assim, foi esse menino que Deus escolheu para dar continuidade ao trono. É como se Deus dissesse: mesmo o que nasce da culpa pode ser transformado pela graça. E Davi, já velho e doente, olha para seus filhos. Há muitos, fortes, experientes, ambiciosos. Mas é em Salomão que ele vê o futuro. Isso não agrada a todos. Adonias, irmão mais velho de Salomão, tenta se autoproclamar rei. Ele arma um golpe, reúne aliados. Mas Batseba e o profeta Natã agem rápido. E Davi, em seus últimos momentos, sela publicamente: Salomão será rei. Imagina a tensão, o povo esperando, os generais desconfiando. E um jovem, talvez com 18 ou 20 anos, sendo colocado no trono de uma das maiores potências da época. Mas ali começava a se cumprir um plano muito maior. Salomão não começou com força militar. Ele começou com discernimento. A Bíblia diz que ele amava o Senhor. E, ao contrário do que muitos fariam, ele não foi à guerra para provar que era rei. Ele foi a Gibeão para adorar ali. Ele ofereceu 1000 holocaustos no altar. Era um gesto de devoção, mas também de humildade. Como quem diz: Senhor, eu não sei liderar esse povo, mas estou aqui. Naquela noite, Deus aparece em sonho. Pede o que quiseres, e eu te darei. Pensa nisso. Você, no início da sua caminhada, ouvindo a voz de Deus dizendo: escolha qualquer coisa. Poder, riqueza, vingança, longevidade. Salomão pede o que ninguém esperava. Dá-me, Senhor, um coração que compreenda, que saiba julgar com justiça, que saiba distinguir entre o certo e o errado. E Deus se agrada tanto disso, que responde: porque não pediste riquezas, nem a morte dos teus inimigos. Te darei sabedoria como ninguém jamais teve. E te darei também riquezas, honra e paz. É como alguém que, ao pedir um copo de água, recebe a fonte inteira. Salomão começa seu reinado não com força, mas com sabedoria. Não com espadas, mas com escuta. Logo no início do seu governo, uma situação vem testar esse novo rei. 2 mulheres entram no palácio chorando e discutindo. Ambas são mães. Ambas deram à luz recentemente, mas uma delas perdeu seu bebê durante a noite. E agora, brigam diante do rei. Cada uma dizendo que o filho vivo é seu. Não há testemunhas. Não há prova. Todos esperam um julgamento. Mas Salomão faz algo inesperado. Ele diz: tragam uma espada. Vamos partir o menino ao meio. Cada uma fica com uma parte.
Uma delas aceita. A outra, em desespero, grita: "Não! Que ela fique com o menino! Só não o mate!" E Salomão declara: "Essa é a mãe." A notícia dessa decisão se espalha por toda a terra. O povo se cala. Eles percebem: há algo diferente nesse rei. Não é só poder, é sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto. Depois daquele julgamento das duas mulheres, Salomão se tornou conhecido não apenas como o rei de Israel, mas como o rei da justiça. As pessoas começaram a vir de longe para ouvir seus conselhos. Ele não falava apenas sobre leis ou disputas. Salomão falava de vida, sobre o ciclo das estações, sobre o comportamento das formigas, sobre o som do vento, sobre o coração humano. E tudo o que ele dizia fazia sentido, não apenas na lógica, mas na alma. É como ouvir alguém que consegue traduzir o que você sente, mas não consegue explicar. E esse dom vinha de Deus. Salomão não estudou em grandes escolas, ele não teve mestres famosos, mas o céu havia tocado sua mente, e sua voz alcançava os corações. Salomão era mais do que um homem de palavras bonitas. Ele sabia estruturar, organizar e, logo, reformulou todo o sistema de governo. Dividiu Israel em 12 distritos administrativos, cada um responsável por abastecer o palácio por um mês do ano. Era prático, funcional e justo. Como dividir uma grande empresa em setores bem definidos, onde cada parte sabe exatamente o que fazer, e todos trabalham juntos para manter o todo funcionando. O povo prosperava. A agricultura ia bem. O comércio florescia. Os vizinhos, que antes eram inimigos, agora queriam fazer alianças. Salomão construiu estradas, fortificações, portos, estabeleceu contato com nações distantes, e tudo isso sem guerra. Ele não precisou levantar espada, porque sua sabedoria era sua melhor arma, e com o tempo ele acumulou riquezas. Importava cavalos do Egito, cedros do Líbano, era ouro, prata, especiarias, e com essas riquezas, ele sonhou algo ainda maior. Desde jovem, Salomão carregava um desejo: construir uma casa para Deus. O templo. Seu pai Davi havia desejado isso profundamente, mas Deus dissera que não seria ele, seria seu filho. E agora chegava a hora. Salomão convoca os melhores arquitetos, os artesãos mais habilidosos, faz acordos com reinos vizinhos para obter madeira, pedra, metais raros. O projeto era grandioso, mas mais do que beleza, era símbolo. Um lugar onde Deus habitaria entre o povo. O templo foi construído com perfeição, revestido de ouro, entalhes finos em madeira de oliveira, querubins com asas abertas sobre a arca da aliança, cânticos, trombetas, o perfume do incenso, enchendo o ar. Quando chegou o dia da inauguração, o céu desceu. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo como uma nuvem. Era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. Deus estava ali. E então Salomão faz uma oração pública. Ele não pede mais riquezas, ele pede perdão, misericórdia. Pede que Deus ouça, mesmo quando o povo falhar. Pede que Deus nunca abandone aquele lugar. Ouça do céu, o lugar da tua habitação, e perdoa. Depois da cerimônia, Deus aparece novamente a Salomão e diz: se você andar nos meus caminhos como Davi, seu pai, andou, eu firmarei o trono do seu reino para sempre. Mas também adverte: se vocês se desviarem, servirem a outros deuses, então este templo será rejeitado e este povo será levado. É uma promessa e um aviso. Deus não estava exigindo perfeição, mas fidelidade. Salomão tinha tudo nas mãos: sabedoria, paz, poder, a presença de Deus. Era um tempo de ouro, mas
Ali já estava plantada a semente da escolha. O que você faz quando já tem tudo o que queria? Salomão se tornou uma lenda viva. Seus feitos, decisões, provérbios e riquezas atravessaram fronteiras. E então, algo inesperado aconteceu. Uma rainha de terras distantes, a rainha de Sabá, ouviu falar de Salomão. Mas ela não acreditava em tudo o que diziam. Ela era poderosa, rica, estrategista. Não se impressionava fácil e decidiu ver com os próprios olhos. Ela viajou uma longa distância, trazendo uma comitiva luxuosa, carregada de especiarias, pedras preciosas e ouro. Mas, mais do que presentes, ela trouxe perguntas. Ela queria testar Salomão. A Bíblia diz que ela chegou e falou com ele tudo quanto tinha no coração. E Salomão respondeu, cada uma, com clareza, com profundidade, com sabedoria. Ela observou o palácio, a comida, os servos, a forma como todos eram tratados, a disposição das coisas, a organização, o culto no templo. E a Bíblia diz que não houve mais espírito nela. Ela ficou sem palavras. O que eu ouvi no meu país sobre tua sabedoria e tuas obras era verdade, mas eu não acreditava, até ver com os meus próprios olhos. E eis que nem a metade me foi contada. Essas palavras ecoam como um selo de aprovação. A sabedoria de Salomão não era só real, era superior à expectativa. E ela conclui, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Era como se o mundo inteiro reconhecesse que Deus estava com ele, como se o trono de Israel tivesse se tornado um farol. O nome de Deus estava sendo exaltado através da vida de Salomão. Mas, entre as palavras da rainha e o brilho do ouro, um sussurro silencioso começou a crescer. Salomão se acostumou a vencer. Acostumou-se a ser admirado, reverenciado. A sabedoria, que antes era um presente, começou a se tornar uma identidade. A glória, que antes apontava para Deus, agora começava a apontar para si mesmo. É como alguém que começa a orar de joelhos, mas com o tempo começa a se ouvir mais do que ouvir a Deus. Salomão construiu uma frota de navios mercantes, firmou tratados com todos os reinos ao redor, recebia tributos anuais em ouro, mandou fazer um trono de marfim revestido de ouro puro, com 12 leões ao lado. Tudo era grandioso, mas a Bíblia diz uma frase simples e devastadora. Salomão excedeu a todos os reis da terra em riquezas e em sabedoria. E logo depois, diz, tudo o que desejava, seus olhos não negava. Salomão começou a viver não pelo que Deus queria, mas pelo que ele desejava. Foi assim que, sem perceber, Salomão começou a dar pequenos passos na direção errada, passos suaves, justificáveis, estratégicos. Casou-se com princesas estrangeiras, primeiro uma, depois 10, depois 100. No final, foram 700 esposas e 300 concubinas. Quantas vezes a gente começa algo dizendo, é só dessa vez? Ou é só uma exceção? E quando vê, já virou rotina. Já virou parte de quem somos. Cada aliança com outro reino vinha com uma esposa, e cada esposa trazia um Deus, e Salomão permitia. Talvez ele dissesse, é só para agradá-la, ou, não significa que eu acredite nisso, ou ainda, Deus sabe que meu coração é dele. Mas o coração já começava a se dividir. O rei que começou ajoelhado, agora estava tolerando altares para ídolos, primeiro no alto das colinas, depois em Jerusalém. Ele que orou pedindo discernimento entre o bem e o mal, agora chamava o mal de estratégia. Ele que construiu o templo para Deus, agora construía templos para deuses falsos, e o povo
seguia seu exemplo. Você já viu alguém se perder assim? Alguém que começou com fé sincera, mas foi negociando princípios? Foi silenciando a voz do Espírito Santo? Foi justificando, racionalizando, até que já não ouvia mais nada? Foi isso que aconteceu com Salomão, o rei mais sábio do mundo. Agora vivia como se não precisasse mais ouvir a sabedoria do céu. E Deus percebeu. Salomão fez o que muitos fazem quando estão em crise: silenciar a consciência. Ele não negava Deus abertamente, não rasgou o que escreveu, não destruiu o templo, mas começou a ignorar. Ignorar o que sabia ser certo, ignorar os avisos, as lembranças, as promessas feitas. E então, Deus falou. Pela segunda vez, Deus aparece a Salomão, mas dessa vez, o tom é diferente. Já que você violou a minha aliança e não guardou os meus mandamentos, eu tirarei de você o reino. Mas aí vem algo surpreendente. Por amor a Davi, seu pai, não farei isso nos seus dias, farei nos dias do seu filho. Ou seja, Deus ainda estava honrando uma fidelidade passada, mesmo diante de uma traição presente. Isso diz muito sobre o coração de Deus e muito sobre o estrago que fazemos, mesmo com bênçãos herdadas. Com essa palavra de juízo, o que era estável começa a desmoronar. Inimigos surgem, rebeliões eclodem, a paz começa a se romper, e pela primeira vez em décadas, o brilho de Salomão já não ofusca mais. Vaidade virou rotina, o templo virou símbolo vazio, as orações já não tocavam o céu. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece continuar igual por fora, mas dentro de você, Deus já não está mais respondendo. Você canta, mas não sente. Você lê, mas não escuta. Você ora, mas não conecta. Foi isso que aconteceu com Salomão. A Bíblia não descreve grandes tragédias no final da sua vida, mas talvez a maior tragédia seja justamente essa: viver sem Deus, sem perceber. Salomão, já velho, escreve algo que é tão diferente de tudo que já havia dito. Ele não escreve mais conselhos para jovens. Ele escreve um lamento, um desabafo existencial. O livro de Eclesiastes. Logo no início, ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E então, começa a listar tudo o que já viveu: riqueza, prazeres, conhecimento, construções, realizações. E em cada coisa, ele chega à mesma conclusão: é correr atrás do vento. Imagina você ouvir isso de alguém que teve tudo o que o mundo pode oferecer. E mesmo assim, termina dizendo que tudo é inútil se Deus não estiver no centro. É um livro de sabedoria, mas de uma sabedoria marcada pela dor. É o relato de alguém que descobriu no fim o que deveria ter sustentado desde o começo. Mas, mesmo em meio ao vazio, há um fio que liga a sabedoria à redenção. Salomão termina Eclesiastes dizendo algo que soa como um sussurro de arrependimento. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É como se ele estivesse tentando deixar um recado, um aviso para quem viesse depois, para você. Para mim, Salomão errou, mas ele também entendeu que, no fim das contas, o essencial não está na glória, nem no ouro, nem nos títulos. Está em voltar ao temor do Senhor, voltar ao princípio. Há um tipo de dor que não aparece nos diagnósticos. Não é febre, não é fratura, não é sangramento. É um peso silencioso no coração. Foi isso que começou a crescer dentro de Salomão. Um incômodo, uma sensação de que, apesar de tudo o que construiu, ele se perdeu de si mesmo. O trono ainda era dele, os aplausos ainda vinham, mas por dentro tudo estava vazio. E aí, ele começa a escrever:
mas não mais como o rei que ensina, e sim como o homem que procura. Eclesiastes. É como um diário rasgado. É a confissão de quem descobriu que o sucesso sem direção é só barulho. Salomão começa a dissecar a própria história. Construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e bosques, comprei servos, tive rebanhos, amontoei ouro e prata. Tudo o que os olhos desejaram não lhes neguei. E, depois, olhei para tudo o que as minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade, corrida atrás do vento. Imagina isso vindo de alguém que viveu mais do que qualquer um de nós jamais viverá. É como ouvir um bilionário te dizendo, não, vale a pena viver só para isso. Salomão percebeu que as coisas que construiu não podiam preencher o espaço que ficou onde Deus antes habitava. Às vezes, a dor da ausência de Deus não vem como grito, ela vem como silêncio que não passa. Salomão vivia em um palácio, mas estava preso numa jaula. Não uma jaula de ferro, mas de vaidade, de vícios, de racionalizações. Cada escolha errada que ele normalizou virou corrente. E agora, mesmo com tudo à disposição, ele se sentia menor do que no início, quando era apenas um jovem inseguro, mas temente. É como alguém que, ao subir muitos degraus de uma escada, percebe que a escada estava encostada na parede errada. Salomão começa a olhar para trás. Nota que, a cada conquista, ele se afastava mais do que realmente importava. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que o muito com inquietação. Talvez essa frase tenha ecoado na mente dele tarde demais. Ou talvez ainda tenha ecoado a tempo de deixar um aviso. No fim, Salomão não termina sua história com um milagre. Não há uma grande cena de reconciliação pública. Não há um novo templo, nem uma nova aparição divina. Mas há algo mais sutil e talvez mais verdadeiro. Há arrependimento. Há um homem quebrado escrevendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão está falando com os jovens, com quem ainda tem tempo, com quem ainda não foi longe demais, e ele conclui: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é tudo. Não é só um ensinamento, é uma súplica. Como quem diz, não, cometa os mesmos erros que eu. Não deixe a vaidade te afastar do que é eterno. Não ache que sabedoria sem temor vai te sustentar. No fim de tudo, restaram apenas as palavras, não o ouro, não os palácios, não os aplausos, apenas a consciência. Salomão aprendeu da forma mais difícil que sabedoria sem obediência se torna arrogância, e que fé sem temor vira religião vazia. Ele viu o templo que construiu se tornar apenas mais uma construção, e entendeu que Deus não habita em prédios, mas em corações que o temem e o amam. A história de Salomão termina como a de um farol apagado, mas sua última luz ainda brilha para quem quiser enxergar o caminho de volta. Agora deixa eu falar com você. Sim, você. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Salomão, com conquistas por fora e cansaço por dentro. Talvez você ainda fale de Deus, ainda cante, ainda poste versículos, mas no fundo, sente que está longe, que já se perdeu um pouco, ou que já normalizou o que antes te fazia orar em lágrimas. Eu não sei onde você está hoje, mas sei de uma coisa. Deus está te chamando de volta. Volta ao primeiro amor. Volta à simplicidade da fé. Volta ao temor que te fazia tremer diante da presença dele. Não espere tudo desmoronar para perceber que a alma tem sede. Não deixe que o tempo leve embora aquilo que só pode ser sustentado pela graça. Se essa mensagem te tocou, escreve aqui nos comentários: eu quero voltar. Mesmo que você nunca tenha ido tão longe como Salomão foi, voltar ao lugar certo é sempre o melhor caminho. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda esse vídeo agora. Não espera o momento ideal. Às vezes, o momento ideal é agora.
Se inscreve no canal Rio de Esperança. Ativa o sininho. A gente está construindo juntos um lugar onde a palavra toca a alma. E se você quer continuar essa jornada, tem um vídeo aqui do lado que pode ser o próximo passo. É só clicar. Não precisa sair daqui. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus te abençoe. Que a sabedoria verdadeira, aquela que começa com o temor do Senhor, te guie todos os dias. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.